tua Bíblia comigo, 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 1 a seguir. Mas, acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de repente. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto a uma mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos designou para a ira, Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Assente-se por gentileza. Quero, em primeiro lugar, diante dos irmãos, estender a Deus minha gratidão, poder estar com vocês, poder fazer parte desta festa. Ao Senhor Deus, meu louvor, minha adoração. O Senhor é digno de receber este culto e muito mais. Ele é digno de receber nossa celebração diária. Ele é digno de receber a nossa vida como uma celebração a Ele. Eu louvo grandemente por suas grandes misericórdias, misericórdias que são novas todas as manhãs, são a causa de não sermos consumidos com este mundo. Então, Senhor, eu te louvo, engrandeço o seu nome. O Senhor é santo, o Senhor é majestoso, o Senhor é glorioso. Minha adoração altíssima para sempre. Me entrega o meu sacrifício a Ti para sempre, Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha família, que me acompanha, minha esposa, irmã Andréa, minha pequenininha Kathleen, cujo nome significa cura. Minha maior fez 18 anos semana passada, misericórdia.
não pôde estar aqui hoje, está cultuando em outra congregação. E estamos com mais alguém chegando ali. Tentamos descobrir essa semana se era ele ou ela. Só ficou um palpite, então vamos aguardar para ver o que Deus tem aí. Mas, todavia, creio que como a Giovana, minha primeira filha, cujo nome significa presente de Deus, Kathleen Pura, que virá aí, também será presente de Deus. Somos abençoados porque somos frutíferos, né? Graças ao Senhor. Deus é bom, nenhum dos três nós planejamos, mas Deus mandou, então glória ao Senhor por isso, né? A primeira não estava no plano, a segunda também não, a terceira também não, mas nos dias de Deus certamente já está. Minha gratidão ao pastor Everaldo, Deus abençoe, ao pastor também, presbítero Paulo, aos líderes Edilson e Leonardo, Deus abençoe. Prazer enorme estar aqui com os senhores. Sei que hoje não seria a minha noite, mas mais uma vez torno a dizer, né? Deus tem seus planos, tem seus projetos, são mais altos do que os nossos, e o Senhor certamente já tinha o endereço de uma mensagem no meu coração para o coração de vocês. Louvo ao Senhor Deus por rever tanta gente aqui, o Ginaldo, Deus abençoe. A gente já se encontra nos púlpitos aí há muito tempo. Eu não sei dizer se 20, 22, 23 anos, mas eu acho que faz até mais ou menos por aí, né? Que a gente se vê pela cidade, ele vem desenvolvendo seu ministério ao longo desses anos, a gente sempre acompanhou. Deus te abençoe grandemente. Juan e Gabi, né? Vocês da UMATS aí representam bastante, né? Deus abençoe grandemente. E o Lincoln, amigão, né? Que bom te ver louvando a Deus aqui. Prazer enorme estar com todos vocês aqui. Igreja do Senhor, eu sou aquele pregador que gosta de ostentar um pouco acerca das Sagradas Escrituras. Gosto de Bíblia, gosto da palavra do Senhor. Não me engano, porque sei que ela é alimento para nós. Para onde iremos nós? Né? Se só o Senhor tem palavras de vida, então eu creio que o Senhor tem algo a falar conosco. Eu observei o tema. Minha gratidão ao Gerson Collin, né? Amanhã vai estar aí, misericórdia, né? Pregar no sábado ele no domingo não é fácil, o homem prega muito. Uma bênção do Senhor, o pregador que virá amanhã, meu amigo. Transmito meu abraço para ele, por gentileza. Já é a última hora. Já é a última hora. Eu sou novinho na fé, eu percebo aqui que pode ser que tenha gente com muito mais tempo de fé do que eu. Eu estou completando quase 24 anos de caminhada com Cristo. E eu observo que aqui talvez tenha gente com muito mais. E vocês, melhor do que eu, já vem ouvindo ao longo dos anos. É já a última hora. O Senhor está às portas. O Senhor está voltando. O Senhor breve virá. E alguns, ostentando seus 40, 50 anos de fé, desde que são pequeninos, de repente, nos caminhos do Senhor, ouvem esta mensagem. É já a última hora. E o que nos deixa muito preocupados é que muitos não mais esperam a vinda do Senhor. Muitos desistiram pelos anos que se passaram e o Senhor ainda não veio. Como as portas dos céus ele ainda não pôde ver, diante das lutas, adversidades, dificuldades desta vida, sucumbiu, desistiu, abandonou a caminhada. Quantos estão lá fora e não mais creem que Jesus está voltando? Esta mensagem pregada há muito tempo, aliás, João já pregou
dizendo: filhinhos, é já a última hora. E isso há quase 2000 anos atrás. Então, quanto tempo dura esta última hora? De quanto tempo estamos falando que se trata esta última hora? 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos? A verdade é que Jesus, em sua caminhada, e nos deixar uma sugestão do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, você vai perceber, lendo o capítulo todo, e o seguinte, que Jesus nunca esteve preocupado em dar uma data específica, até porque enquanto esteve entre nós, ele mesmo declarou que não sabia o dia que retornaria, senão o Pai. E isto Jesus enquanto homem, enquanto aqui, nesta vida, exercendo o seu ministério. Mas uma coisa ele deixou bem claro a todos nós, que nós não deveríamos viver desapercebidos, distraídos, não preocupados com o evento da sua volta, do seu retorno. E ele disse mais de uma vez: vigiai e orai, para que não entrem, não caiam, não cedam à tentação, não sejam enganados pelo diabo, pelas paixões deste presente século, não sejam engodados pelas mentiras deste mundo. Jesus disse o tempo todo aos seus discípulos: permaneçam firmes, perseverando no caminho, não abandonem a fé, o amor e a esperança. O ensino que Jesus trouxe e deixou muito claro é exatamente este: não devemos abandonar a esperança de que a qualquer momento, sim, Ele virá. O Antigo Testamento, através das profecias, através de histórias narradas, deixam bem claro que Jesus viria. E os textos proféticos deixam claro que ele viria uma vez e uma outra vez. Textos do Antigo Testamento nos disseram: virá o Messias, virá o Salvador, virá o que é chamado libertador, virá o que é chamado Emanuel, Deus conosco, virá aquele que irá arrancar-nos das garras da morte, porque todos nós estávamos caminhando para a morte, condenados à morte, por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos, das nossas desobediências. Todos nós caminhávamos em direção à morte, e morte esta, não efêmera, não passageira, mas eterna, permanente, o que a Bíblia no Novo Testamento vai chamar de a segunda morte. Por quê? Porque para estes que vão participar da segunda morte, não haverá mais esperança, não haverá mais retorno, não haverá mais saída, não haverá mais solução. Mas a verdade é que todos nós caminhávamos em direção à morte. Mas anunciaram os profetas dizendo: virá o Salvador,
E nós o louvamos porque cremos por meio das Escrituras que dão testemunhos de que já se cumpriu a primeira parte das profecias. Já se cumpriram quase ou cerca de 2000 anos atrás o Messias prometido, o Cristo que havia de vir para libertar, para mostrar a verdade, para trazer cura, para trazer libertação, como aqui fora cantado, para que no seu nome houvesse cura, salvação. Ele veio, e quando ele aqui esteve, as pessoas não o reconheceram como tal, não o aceitaram como tal. No entanto, ele pregou, ele abraçou, ele curou, ele libertou e deixou os seus discípulos e cerca de 500 pessoas que o viram ressuscitado pelo Deus vivo, o testemunho de que ele vive. Quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aí os discípulos do Senhor estão esperando a sua vinda, ansiosos, pregando o tempo todo: é já a última hora, ele está voltando. Ele virá mais uma vez para arrebatar a sua igreja, para levar os salvos para que estejam com ele. Por quê? Porque isso o próprio Jesus disse. Ele mesmo pregou. João faz questão de escrever para nos renovar a esperança. João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Por quê? Porque na casa do meu pai há muitas moradas. E ele termina a dizer: e eu vos tenho dito, vos disse essas coisas para que em mim tenham vida, tenham esperança. Por quê? Porque eu voltarei e eu os levarei para que onde eu estiver estejais vós também. Aqueles que estão lá fora, que não aguentaram a jornada da peregrinação da fé, estão lá porque não tem mais esta esperança. Mas eu e você fomos incumbidos pelo Senhor de gritarmos aos 4 cantos da terra que Ele virá, não tardará. Porque embora pareça que demore o seu retorno, embora aparentemente está demorando, a verdade é uma só: Deus não tarda, Deus não falha, Deus não se engana, Deus não mente. Deus prometeu e Ele virá na hora certa, no tempo certo, no momento exato. Os discípulos do Senhor estavam pregando: Ele virá, Ele voltará, Ele vai restaurar a terra, Ele vai estabelecer o seu reino messiânico, Ele virá em glória, Ele nos levará. De repente estão envelhecendo, mas estes discípulos viram a Jesus, estes discípulos viram os milagres, mas não só os milagres, viram sua morte também, sua ressurreição. E são estes discípulos que agora estão envelhecendo e percebendo que Jesus ainda não tinha voltado, ainda não estava para arrebatar a sua igreja. E então uma preocupação começa a permear os seus corações. Que preocupação é esta? A preocupação de manter o registro, o testemunho do que viram e ouviram do Mestre.
e já velhinhos, preocupados, percebendo que não teriam a chance se não tivessem os registros, começam a escrever os evangelhos. É por isso que você vai perceber que uns escreveram 60 anos depois, outros mais ainda, mas porque eles estavam percebendo, logo nós vamos partir. Mas nós não podemos deixar de comunicar aquilo que há de vir, aquele que há de vir, e as coisas que hão de acontecer. E então eles escrevem, e Mateus é um dos que deixa de maneira bem clara, e nós lemos capítulo 24 de Mateus, falando sobre as coisas que iriam acontecer nos últimos tempos, desde o momento que ele seria assunto aos céus, as coisas que iriam começar a acontecer. Você vai perceber, ao ouvir todos aqueles que pregam sobre escatologia, que todos os sinais que precederiam, que deveriam acontecer antes da vinda de Cristo, do seu retorno para arrebatar a sua igreja, já se cumpriram. Resta-nos tão somente o dia grandioso que está narrado, inclusive aqui mesmo, versículos antes da leitura que fiz menção, pois ele virá e virá em grande glória. Mas vejam que eu li com vocês, mas acerca dos tempos e estações, irmãos, não necessitais que vos escreva. Por quê? Porque vocês já estão cientes que este dia será como um ladrão, é surpresa, não se sabe a hora que ele vem. É um dia em que vocês talvez não esteja percebendo, e narra-nos inclusive as escrituras que muitos estarão desapercebidos, não inclusive mais esperando a sua volta. Muitos estarão distraídos com as coisas do aqui e do agora, como adquirir, conquistar, prosperar, crescer, avançar na vida monetária, financeira. Mas a nossa esperança, meus irmãos, não deve ser a maior, o ter, o adquirir e o conquistar nesta vida. A nossa maior esperança deve ser o retorno eminente de Cristo Jesus. Se você estiver de fato amando a sua vida, é para você que ele vem. Ele não vem para quem não espera, ele não vem para quem não ama a sua vinda. Está escrito: ele virá para aqueles que amam a sua vida. Ele virá para aqueles que estão aguardando, para você que está perseverando, para você que está esperançoso e gritando nas suas orações: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque quando disserem a paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, e dores como de partos de uma mulher grávida que vai crescendo em escalada. Mas vós, igreja do Senhor, meus irmãos, não estáis em trevas, estáis na luz. Mas não é bom viver em trevas, não é bom viver em escuridão. Por quê? Porque as obras das trevas são más, a bebedeira, os vícios, entre outras coisas que vêm a destruir a vida humana, são feitas em trevas. O Senhor está dizendo à sua igreja: vocês são da luz, e quem anda na luz, diante dele tudo está iluminado.
iluminado, tudo está esclarecido. Quem anda em luz não fica distraído com as coisas deste mundo. Por quê? Porque os embaraços desta vida, eles estão presentes na vida daqueles que não mais enxergam, que não mais têm sensibilidade espiritual, que não mais percebem o quanto o mundo quer os tragar, os afastar de Deus, os distanciar da vontade do Pai, os distanciar da vontade do Altíssimo. Esta cegueira é causada por trevas e densas trevas malignas, mas o Senhor está dizendo: permaneça na luz, fique na luz, porque o interessante de já vivermos a última hora não é estarmos embaraçados com as coisas desta vida, mas segurando firme a palavra e a esperança do porvir. Já não mais se ouve tantas ministrações sobre o assunto. Por quê? Porque as pessoas até querem o céu, mas não agora. Até querem a glória de Deus, mas não já. Há pouco tempo atrás eu conversava com uma irmã na congregação, e diante de uma palavra que eu lhes falava, ela olhou para mim e disse: irmão, você está falando do céu, mas eu quero criar os meus netos, eu quero criar o meu filho, vê-lo crescer, prosperar, eu quero trocar de casa, eu quero ver os meus negócios prosperando. E eu disse: irmã, não há nenhum erro nisso. Ter este desejo, esta esperança não é errado, desde que não seja maior do que o céu. Desde que, se o Senhor vier agora, você esteja disposto a abrir mão de tudo isso para abraçar a glória e o porvir que nos aguarda. As pessoas estão presas nesta vida, e quando se ouve pregar e dizer: já é a última hora, não há mais preocupação em alguns corações. Às vezes nem lágrimas mais se vê. Por quê? Porque já não mais espera. Até vem para a igreja, até vem para o culto, até está frequentando a igreja com uma frequência legal, mas não mais queima no peito o desejo de abraçar o Senhor. Nós estamos em uma festa, em um confrade de evangelismo. E por que não mais vemos tantas pessoas se rendendo aos pés de Cristo em nossos cultos? Não é porque Deus mudou, não é porque Deus está diferente. Não, Deus não mudou. Deus é o mesmo. Os mesmos sinais que Ele operava, Ele está disposto a operar hoje. A mesma glória que Ele manifestava, Ele está disposto a manifestar hoje. Deus não mudou. Seu amor não distanciou, não diminuiu, não apagou. O amor de Deus é o mesmo. A graça de Deus é a mesma. As mãos de Deus ainda permanecem estendidas. O que mudou então, pregador? As pessoas não querem mais o céu, não querem mais o retorno de Cristo. Acham que a volta do Senhor atrapalhará os seus planos. Algumas inconscientemente. Por que inconscientemente? Porque estão tão apegadas com esta vida que nem mais ora dizendo Maranata, nem mais ora dizendo: Senhor, Tu poderias vir hoje, eu estou lhe aguardando. Se o céu se abrisse agora, meu irmão, se os céus se abrissem agora. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, mas em luz, porque aquele que vos surpreenda, o ladrão,
não vos pegue de surpresa, porque todos vós sois filhos da luz. Escute uma coisa aqui: quem é filho da luz, ele permanece crendo no retorno do Senhor. Ele não se preocupa se vai ser agora, daqui a pouco, ou daqui 50 anos. Por quê? Porque ele só espera. Pacientemente ele espera. Com louvor ele espera. Com alegria ela espera. Sem temor ele espera. Sem desespero ela espera. Porque sabe que quando chegar o grande dia, não ficará de fora. Porque independente se você vai estar em uma noite de sono, de descanso ou não, você que é do dia precisa viver de maneira sóbria esta fé. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, e é a prova das coisas que se esperam. Ora, como crer que ele virá, se você não o vê, se você não sabe se ele realmente está a caminho, porque você não vê. Só há uma forma de crer: por meio da fé, e fé em Jesus Cristo, o Cristo vivo. Fé não é uma questão de crer no sobrenatural, só no que diz respeito a curas, milagres, sinais, prodígios. Não. Quando Abacuque fala com Deus acerca de fé, ele olha para Deus e reclama, e reclama, e reclama. Deus, o Senhor precisa julgar este povo. O Senhor precisa trazer sentença a este povo, porque eles estão mergulhados na idolatria, mergulhados, separados do Senhor. O Senhor não está vendo isto? E Deus olha para Abacuque e diz: Abacuque, eu vejo, e eu vou trazer castigo na hora certa. Eu vou usar um exército que vem marchando em direção ao norte, logo invadirá o norte. Este exército, o exército de Nabucodonosor, que depois é liderado por seu filho Nabucodonosor. E ele diz a Deus: Senhor, o Senhor está dizendo que vai usar uma nação ainda mais pecaminosa, ainda mais idólatra, ainda é uma nação pior do que nós, para trazer juízo sobre nós. E Deus diz: sim, é isto que eu vou fazer. Ele olha para Deus e diz: e aí? Não vai deixá-los impunes? Como será? Eles terão castigo, sim ou não? Capítulo 1 de Abacuque. E Deus diz a Abacuque: Abacuque, no devido tempo eu trarei castigo também sobre a Babilônia, sobre este exército. Na hora certa eu trato com vocês, e na hora certa eu trato com eles. Chegará um dia, meus irmãos, que Deus tratará conosco, mas também chegará um dia que Deus tratará com os que estão lá fora, com os que negaram a fé, com os que abandonaram a caminhada, com os que não optaram por segui-lo, por aqueles que não quiseram segui-lo, não obedeceram. Um dia virá o tratamento de Deus também sobre eles. A Bíblia chama de um grande juízo final, o grande trono branco,
o momento do juízo final. Abacuque está numa conversa com Deus, querendo juízo sobre Judá, mas também juízo sobre a Babilônia. E aí Deus responde a Abacuque o segredo da caminhada cristã. Quando nós ouvimos este grito, é já a última hora, nós devemos ter em mente, em primeiro lugar, o que Deus respondeu a Abacuque diante das suas indagações. A prova de que isto muda a vida do homem é que o Abacuque do capítulo 1, que questionava a Deus, murmurava com Deus, perguntava a Deus, dizia a Deus que Deus não estava vendo a injustiça, a imoralidade, a idolatria. No capítulo 3, ele termina louvando a Deus. É o cântico que ele apresenta a Deus, e ele diz: Senhor, eu não mais quero juízo, agora minha oração em forma de um cântico é: aviva, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Agora eu não mais peço juízo, eu peço: aviva a tua obra no meio dos anos, no meio dos dias, a notifica, faz notória. E ele termina o texto, aquele que começou murmurando, reclamando, termina o capítulo 3, lá no verso 17, dizendo: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não mais produzam mantimento, nos currais não haja vaca. Eu quero te dizer, Senhor, ainda que a crise esteja instalada na terra, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. E ele declara: Jeová, o Senhor, é a minha força, fará os meus pés como de servos, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele termina entoando a Deus um cântico, um louvor, diferente do diálogo, da conversa, de como ela começou no início do texto de Abacuque. O que mudou? O que ele ouviu de Deus que mudou a sua mente é o que você vai ouvir agora, e isso precisa mudar a tua mente também. O Senhor respondeu a Abacuque dizendo, capítulo 2, verso de número 4: o justo, Abacuque, o justo, pela sua fé viverá. O justo, pela sua fé viverá. E aqui está o verdadeiro significado desta palavra. No original hebraico, a palavra é viver da fé. Não é fé de campanha de oração, não é a fé que você tem para exercer o ministério de cura, de milagres, mas sim viver fidelidade diante de Deus. O que Deus está dizendo a Abacuque é: Abacuque, o justo, pela sua fidelidade viverá. Se você hoje entender que a couraça a qual se refere o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz respeito à fé de fidelidade a Deus, você não mais questionará o trabalhar de Deus, você não mais murmurará diante das circunstâncias, você não mais dirá: o Senhor tarda, ou até não virá mais, ou então dirá: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus não está nem aí comigo. Você não mais olhará para os céus e dirá: Deus, onde o Senhor está? Diante desta luta, o Senhor não está vendo, o Senhor me esqueceu. Cadê a promessa? Cadê a palavra? Quem vive fé, quem vive fidelidade a Deus, ele não murmura, ele não reclama, ele está atento ao grito e ao clamor. É
Senhor, independente das circunstâncias eu te adorarei, independente das circunstâncias eu te louvarei, independente de lutas, perseguições, eu andarei em luz. Couraça da fé é exatamente estar protegido. Como? Se tiveres fé, você poderá dizer a este monte: desarraiga-te daqui e lança-te no mar. Se tiveres fé, você porá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se tiveres fé, você colocará suas mãos sobre os endemoniados e eles serão libertos. Se tiveres fé, você está pertinho de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E para aqueles que querem se aproximar de Deus, é necessário que tenham fé, que acreditem que Ele existe e é poderoso para trazer galardão sobre aqueles que amam a Ele. Couraça da fé. E veja, o texto não para. O amor é algo que a Bíblia, inclusive o capítulo 24, diz que nos últimos dias ela diminuiria, o amor diminuiria no coraçãozinho de muitos. Alguns esfriariam no amor. Quantos entre nós começaram a caminhada animados, digamos assim, a 100 por hora, e hoje não me importa mais se ele está pecando ou não, se está sobre o muro ou não, se está dentro ou fora, ele já não mais se preocupa. Por quê? Porque o amor esfriou. Mas quando o Senhor fala a igreja, Apocalipse capítulo 2, verso de número 4, o Senhor diz: eu tenho, porém, contra vós que deixaste o vosso primeiro amor. Mas quando o Senhor traz a palavra à sua igreja, Ele não traz na intenção de afastar. Ele não traz dizendo: desista de uma vez, porque para você não tem mais jeito. Não. Esta palavra veio ao nosso encontro esta noite para te dizer: eu estou aqui. O Senhor te diz: eu estou aqui e sou poderoso para renovar a tua fé, mas também o teu amor. Você sairá daqui com teu coração queimando, renovado por Deus, amando a sua vida, a sua glória, amando o seu próximo como a ti mesmo, amando os necessitados, os fracos, os que não têm força, aqueles inclusive dos quais nós temos que ter paciência. O amor não pode esfriar. E se esfriou aí dentro do peito, hoje ainda é dia de você levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, renova minha vida, porque eu quero meu coração inflamado pelo poder do teu Espírito. E a esperança da salvação é um capacete que te defende, que te protege, que te deixa protegido dos ataques desta geração. Hoje, os maiores ataques de Satanás, aqui no Brasil inclusive, não são físicos, não. Os maiores ataques de Satanás contra a igreja brasileira são na mente, na
na alma, onde você sente o desejo, onde você sente a esperança e a mantém viva. Os ataques do inimigo são constantes contra a mente da igreja brasileira. Satanás está dizendo: pare com isso, desista, não adianta. Pare com evangelismo para quê? Pregar para quê? Se eles quiserem, eles vêm. Se não quiserem, não vão vir. Não adianta pregar. Pare de dar ouvido a Satanás. Deus te deu um talento, e esse clamor é já a última hora. Só deve nos acender uma luz cada vez mais forte dentro de nós, dizendo o tempo todo: seja a última hora. Quer dizer que pregar é mais necessário hoje do que ontem, é mais urgente hoje do que ontem. Tem pessoas que estão em situação de urgência, precisando que você lhe fale uma palavra, uma só palavra, destas tantas que contém este livro, para que o Espírito Santo mude a vida dele. Mas existem pessoas que não precisam ser atendidos com urgência, já estão em status de emergência, clamando porque estão prestes a morrer, só esperando que eu e você abramos nossos lábios santos diante de Deus e possamos dar testemunho desta escritura, para que o Espírito produza vida. O evangelista Reinhard Bonk, em seu livro Evangelismo por Fogo, escrito muitos anos antes dele morrer, faleceu alguns anos atrás, mas foi um grande evangelista na África, um alemão que entregou a sua vida às missões. Entre as palavras e frases que ele escreveu, uma me marcou muito, porque ele faz uma analogia com o início da Bíblia Sagrada, o Gênesis. E ele diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, aguardando que a palavra do Deus vivo fosse falada, para que então ele começasse a criar, a dar forma. O Espírito Santo não pairava nas águas por acaso, não pairava lá em vão. Ele estava lá por um propósito do Altíssimo, criar todas as coisas. E à medida que a palavra foi sendo lançada, o Espírito Santo começou a trazer vida a tudo que Deus iria falando. E aí Reinhard Bonk vai dizer que o Espírito Santo, da mesma forma, está pairando sobre toda a face da terra, mesmo em lugares que não há uma estatística de que lá existem cristãos, ou então uma igreja plantada, ou então um missionário pregando. Mesmo lá, o Espírito Santo está pairando sobre a terra, aguardando que um de nós vá até lá, abra a boca, fale a palavra, para que ele possa começar a produzir vida. Irmão, quando eu olho para o meu lar e para a minha família, para a igreja a qual eu congrego, para os vizinhos os quais eu tenho, parece que não tem mais jeito. Quando eu olho a situação que o mundo está vivendo, parece que não tem mais solução, é só trevas para todo lado. Parece que nem mais adianta pregar, porque eles não querem ouvir. Meus irmãos, quem convence o homem é o Espírito Santo. Esta igreja é uma igreja pentecostal, ela precisa crer na ação do Espírito Santo. Logo, não pare de pregar, não pare de testemunhar, não pare de evangelizar, seja cantando, seja falando, seja um microfone, seja um
seja com panfletinho, seja no terminal, seja dentro do biarticulado, seja onde for, abra tua boca, porque Deus encherá. O mundo precisa ouvir que aqueles que andam na luz não são confundidos, aqueles que andam na luz não são enganados, aqueles que andam em luz não andam em embaraço, aqueles que andam em luz têm a esperança viva, aqueles que andam em luz não andam desesperados, aqueles que andam em luz não desejam a morte prematura, aqueles que andam em luz não desejam se suicidar, aqueles que andam em luz não desejam estar parados, apáticos, inertes diante deste mundo tenebroso. Aqueles que andam em luz estão em pés como soldados, como guerreiros em uma batalha, sabendo que um dia esta batalha terminará e a vitória é nossa. A vitória é nossa, já está garantida. Você precisa mostrar às pessoas que a luz que eles precisam é Jesus. Se você entrou aqui esta noite e ainda não entendeu isso, que você entenda de uma vez por todas: Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz que deixa tudo claro, esclarecido. Ele é a luz que tudo revela. Ele é a luz que mostra, que revela aquilo que está escondido. Ele é a luz que traz esperança lá no fundo do túnel. Ele é esta luz. Esta luz não é o poder do governo, não é questão de mudar presidente A ou B ou C. Não, a luz do mundo é Jesus, o Cristo vivo. E eu termino a minha fala. Ele morreu por nós, e quando morreu, nos designou não para a morte, não para trevas, não para a perdição. Deixa eu te dizer uma coisa: o inferno não está preparado para nós, seres humanos. Não, o inferno está preparado para Satanás e os seus anjos. O inferno não está preparado para nós, a igreja. O inferno não está preparado para o teu irmão, para a tua irmã, para os teus pais, para a tua parentela. Não. O inferno não está preparado para os nossos vizinhos, está preparado para Satanás. O inferno é para ele. O lago de fogo que arde com enxofre é para ele. Vai para lá quem quer, porque quem quiser vida, Jesus está dizendo: eu tenho vida, e vida com abundância. Eu tenho solução, eu tenho saída, eu tenho escape, eu tenho a solução para a tua vida. Eu morri, mas ressuscitei ao terceiro dia, para que você tenha vida e viva juntamente com Ele. A igreja dos Tessalonicenses estava dizendo: e aí, como ficarão os que morreram? Como ficarão os que morreram? Nós, beleza, qualquer momento Ele virá, arrebatará a igreja, nós vamos morar com Ele para sempre, e tudo bem. Mas os que morreram, como será? Não terão mais chance, saída, solução? Aí ele diz: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Capítulo 4, verso 17 a seguir desta mesma epístola, 1 Tessalonicenses, ele diz: nós de maneira alguma precederemos os que dormem, os que morreram com esta esperança viva, os que morreram em perseguição lá na janela 10x40, os que morreram sendo perseguidos no campo missionário, os que morreram mártires, os nossos familiares que morreram, e quando nós éramos novinhos pregavam para nós, morreram em Cristo. Estes, nós não vamos preceder eles, não acontecerá com a gente antes deles, mas eles ressuscitarão primeiro em corpos incorruptíveis,
O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 51, que depois que eles ressuscitarem em corpos incorruptíveis, conforme narra-nos o texto aqui, nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. E aqui aos Tessalonicenses Paulo diz: seremos arrebatados com eles, iremos ao encontro do noivo. É já a última hora, não para que você entre em desespero, é já a última hora para que nós estejamos consolando uns aos outros, dizendo: fique tranquilo, porque o Senhor está às portas, breve virá, breve virá, breve virá. Estejamos em pé esta noite glorificando a Deus. Breve virá, breve virá, breve virá. E Ele vem para a sua igreja, Ele vem para os céus, Ele vem para os chamados, Ele vem para os que creem. E eu pergunto esta noite, no término da minha fala, se você está em nosso meio e ainda não é crente em Jesus, ainda não serve ao Senhor, mas quer hoje render tua vida a Cristo Jesus, entregar tua vida ao Senhor. Se você quer, eu quero